Olá, como vão? Tudo bem? Esperamos que sim. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o expositor espírita. E hoje, exatamente, nós vamos falar sobre o que é ser o expositor espírita, ok? Nós vamos procurar colocar esses vídeos mais de uma vez por semana para recuperarmos um pouco o tempo que nós deixamos de fazer as aulas e também para se adiantar, porque nós precisamos ainda entrar na parte do conteúdo, que é muito importante, com certeza, para o expositor. Se não, vejamos aqui na nossa apostila o expositor espírita. O expositor espírita é aquele que possui a responsabilidade de estudar, interpretar e de transmitir os conhecimentos adquiridos dos postulados doutrinários e evangélicos. Ou seja, sem termos conhecimento, não dá como para transmitir nenhuma palestra, nenhuma informação a quem quer que seja. Né? É necessário ter o conhecimento a priori para depois transmitirmos. É também um instrumento do mundo espiritual. Nós sabemos, até por informações de obras mediúnicas do plano espiritual e explicações, inclusive, do próprio Chico Xavier, em entrevistas dadas na TV e em outras obras, que o expositor espírita, enquanto em atividade dentro de uma casa espírita, ao fazer a sua preleção e tendo estudado devidamente o assunto, o tema daquela preleção, ele é envolvido num halo do plano espiritual daquela casa, ali presente, que o auxilia, retirando da bagagem da sua mente o necessário para transmitir as ideias daquele tema para o público que ali está presente. Ora, se o espírito amigo, mentor da casa, não encontrar dentro dos cabedais de conhecimento do expositor elemento suficiente, não terá como ajudar o expositor a desenvolver o seu tema. É muito comum a gente ver colegas nossos expositores dizerem que muitas vezes ao prepararem um tema de uma determinada forma, quando na execução deste tema, muitas vezes sentem a inspiração e o tema é um pouco desviado, não de todo, mas da sua linha mestra, dando ideias que ele não tinha pensado a priori, pois foram os mentores espirituais que, em busca de uma melhor colocação do tema, o auxiliam a fazer essa preleção, ok? Então, nós que desejamos sermos expositores espíritas, temos que ter até essa consciência que nós somos também instrumentos do plano espiritual para auxiliar aos nossos irmãos. Por isso que é sempre aconselhável, é evidente, entre todas as nossas atividades doutrinárias e evangélicas, né, nós, antes de iniciarmos o nosso trabalho, entrarmos em oração para podermos pedir o auxílio necessário ao nosso mentor, ao mentor da casa onde nós vamos nos dirigir para fazer a palestra, ok? As funções do expositor espírita. Lutar pela divulgação doutrinária e evangélica, visando a sua pureza. Trabalhar para o crescimento e aprimoramento dos elementos participantes do centro espírita. Amparar a juventude e a criança, despertando-as e conscientizando-as para a importância do estudo sistematizado e da necessidade da renovação. Expor com sentimento ao sentimento dos que escutam. Lembram na nossa aula de retórica que na retórica, o nosso discurso, além de ser argumentativo para convencer as pessoas, eles têm que puxar pelo sentimento das pessoas, e nisso nós temos que colocar o nosso próprio sentimento. O palestrante que não coloca a alma, o espírito, o coração, a sua paixão pelo assunto que está desenvolvendo, pouco irá transmitir e pouco irá convencer o seu público.
Quem pode falar? Todos podem falar com real proveito, desde que sintam disposições de servir. Na realidade, nós somos servidores. Qualquer tarefa tem um começo, e assim quem adia indefinidamente dificilmente iniciará suas preleções. Muitas vezes as pessoas têm vontade, desejo de, mas não fazem nada, não tomam uma decisão para tornar concreta a sua vontade. E às vezes ficamos adiando, prorrogando, né, estudos e cursos para que possamos fazer essa nossa atividade que é de nosso desejo. Onde falar? Evidentemente, para os iniciantes, né, preferir auditórios não muito grandes, menos exigentes, e para evitar naturais constrangimentos. Abster-se de falar sobre doutrina, espírito e evangelho, ainda que convidado, e mesmo com insistência, em horas e locais impróprios. Né? Muitas vezes a gente é levado a fazer alguma preleção num lugar que não seja adequado, para um público que não está interessado, não é o caso. Nós temos local e horas pré-determinados para expormos as ideias doutrinárias e evangélicas. Né? Tudo deve ter seu tempo e lugar para o proveito geral. Requisitos indispensáveis a um bom expositor. Quais as condições necessárias para nos tornarmos bons expositores da doutrina? Primeiro, evidentemente, conhecimento da doutrina espírita. Ninguém pode transmitir aquilo que não conhece. Consequentemente, quem quiser colaborar na difusão da doutrina deve conhecê-la. E aqui vai um detalhe que às vezes muitos colegas, embora de boa vontade, mas não conhecendo, não tendo estudado a doutrina mais profundamente, preparam os devidos temas que recebem das casas onde fazem as suas preleções e estudam aquele tema. Não que naquele tema ele não o desenvolva bem, mas ele não consegue fazer uma preleção com muito mais ênfase, com muito mais conhecimento da profundidade que a doutrina nos permite quando nós adentramos ao estudo mais completo e profundo das obras de Kardec. Quando nós temos este conhecimento aprofundado, todo e qualquer tema é abordado com muito mais facilidade por todos os expositores e mais, com uma amplitude de conhecimento e de ajuda do plano espiritual para uma ótima preleção e principalmente de atingir o público naquilo que ele mais necessita, de ser consolado, de ser convencido, a mudanças de atitudes, de renovação interior e de poder evoluir. Se assim não proceder com o conhecimento da doutrina, dificilmente será evitada a alteração dos princípios básicos. Ele corre o risco de colocar questões pessoais totalmente indevidas, com a consequente introdução de conceitos e práticas estranhas ao pensamento espírita. O referido conhecimento será adquirido através da leitura, da pesquisa, do estudo e da observação. O expositor deve estar atento para que os conceitos e ideias que expõe sejam verdadeiros, mantendo-se perfeitamente de acordo com os postulados do Espiritismo e com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Pensamentos e teorias de cunho pessoal devem ser totalmente evitadas ou, quando, para alguma exemplificação, tem que ser exposto com a devida ressalva, dizendo, na minha opinião pessoal, não constando das práticas da doutrina, é esta posição. Isso em casos muito excepcionais, ok? Então, a necessidade do estudo é imprescindível para nos tornarmos verdadeiros expositores. As condições técnicas necessárias para um bom expositor. Primeiro, a dicção, o que eu nem sempre, às vezes, tenho de perfeitamente colocada. É a arte de dizer, recitar, falar. A boa dicção depende de muitos fatores, entre os quais estão
A voz é produzida pela passagem do ar nas cordas vocais. É a transformação do ar em som, e o som se propaga através do ar. A respiração. O elemento gerador da voz é o ar, por isso a respiração correta é muito importante. 3 tipos básicos de respiração. Vocês pensaram que era ser tranquilo para ser expositor? A respiração clavicular, das clavículas, né? É aquela em que o indivíduo, ao realizar a inspiração, os ombros sobem e parte superior do peito enche de ar. Essa é a pior respiração, pois a capacidade respiratória é menor e a voz tem pouca projeção. É a nossa respiração diária, né? Se vocês perceberem na sua respiração comum, nós enchemos praticamente um quarto, um pouco mais de um quarto talvez, do nosso pulmão. O nosso pulmão, ele não vem até aqui o início do nosso abdômen. Ele vai até a base das nossas costas, os pulmões. E na maioria das vezes nós não preenchemos todo o tubo do pulmão com o ar que é tão necessário para, no caso, uma boa dicção, como também para a oxigenação do sangue, que leva o oxigênio a todas as células do nosso organismo. A outra respiração é a chamada intercostal. É a que vai até a metade das costas. É uma respiração intermediária realizada um pouco abaixo da clavicular, ok? A clavicular vem até aqui o começo do peito, essa vem um pouco mais abaixo, e vem a diafragma. Esta é a que nós temos que treinar em exercícios respiratórios. É aquela em que o indivíduo realiza a inspiração. Ao inspirar, enche a região do diafragma, que é o músculo que separa aqui o tórax do abdômen, e é o oposto da clavicular. Logo, a técnica de respiração compreende inspiração, pausa e expiração. Este é o exercício que é conveniente fazermos, não muitas vezes ao dia, mas normalmente até nessa questão da pandemia, alguns fisioterapeutas têm colocado aí nas redes sociais esses exercícios respiratórios para bem oxigenar todo o organismo e proceder ao exercício dos nossos próprios pulmões, né? Dando exatamente esse exercício. Inspira-se, essa diafragma que vai até a base, o pulmão enche até a base das nossas costas, é a diafragma, e se faz uma pequena pausa, 4, 5 segundos, e expira-se pela boca como se estivesse assoprando uma vela, ok? 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, esse exercício é aconselhável para quem gosta de falar bastante como eu, tá bom? Articulação. Articulação é a pronunciação distinta das palavras, né? Elas separadamente e não ajuntadas umas às outras, ok? Pronúncia. A regra geral é bastante simples. Dizer as consoantes e as vogais com naturalidade e sem prejudicar a pontuação. Dizer as palavras inteiras, evitando engolir sílabas, sobretudo as de final de frase, mantendo ritmo e tonalidade. Às vezes a gente se esquece, na nossa preleção, dessas técnicas e desses pormenores, e a gente atropela, e às vezes a gente não consegue transmitir, ou as pessoas não entendem completamente uma frase que a gente pronuncia, truncando o final da frase, comendo palavras, né? É muito comum, e esse é um exercício que quem tem esse problema precisa exercitar com frequência, que é aqueles que a gente chama de metralhadoras nas palavras. Falam 50 mil palavras por minuto, né? Então, quando você fala muito rapidamente, é comum as palavras se juntarem, não há uma boa articulação, as pronúncias não são corretamente entendíveis e se corta
muito das sílabas finais de palavras ou de sentenças, né? Então, quem fala muito rápido tem que se acostumar a falar mais pausadamente, mais articuladamente, para a compreensão de todos, né? Entendendo-se que o nosso público, muitas vezes, dependendo da casa onde nós nos dirigimos, né, ela possa não ter os recursos modernos de audiovisual, de microfones que facilitam a propagação do som através de caixas acústicas, e então é imprescindível que a nossa voz, além da tonalidade correta, atinja a todos com uma boa dicção para a audição de todos, ok? Pontuação. A pontuação é profundamente vinculada à respiração. O expositor, quando lê, ele apenas respira nos pontos finais e ponto de vírgula, né? Se pega aqueles trechos que são intermináveis, vai morrer de sem fôlego. Não é bem assim, mas tem que treinar na leitura para se ler pausadamente e com a pontuação correta, respeitando-se vírgula, ponto e vírgula, pontos finais, ok? Isso é muito importante. Hoje, com certeza, na internet, a gente pode encontrar, temos no YouTube, aulas de boa dicção, aulas de leitura com boa pontuação. Se vocês pesquisarem, vão encontrar esses temas desenvolvidos por pessoas que têm esta técnica, ok? A entonação, outro aspecto importante. Para uma boa entonação é necessária uma voz flexível e expressiva. Você tem, para cada palavra e a cada sílaba, tem o seu próprio tom. Então, às vezes, aquele que fala numa constante, sem uma modulação no som, né, é aquilo que vai causando o sono no público, é aquilo que vai causando o adormecer das pessoas. É aquela sonoridade contínua, sem nenhuma entonação, que faz com que os olhos vão se fechando, né? É muito comum, às vezes, a gente ver frequentadores de casas espíritas pestanejarem durante uma palestra, tá bom? Sinal enfático, né? Faz parte também da entonação. O expositor deve saber não apenas entonar a voz, de acordo com a emoção dos assuntos, mas dar às palavras a ênfase que elas merecem, ok? Uma frase pode ter seu sentido completamente adulterado se não colocarmos o sinal enfático no lugar certo. Então, toda vez que nós argumentando dentro do nosso discurso para o nosso público, nós temos que dar tanto a entonação como o sinal enfático naquelas palavras que necessitam de um maior vigor nosso, ou amenizando quando necessário, ok? Clareza de expressão, o termo já o diz, né? A clareza de conteúdo se consegue quando se pensa claramente, e pensa claramente quem estuda. João de Oliveira, em sua obra Falar em Público, ele define: a ideia se torna clara quando pode ser reduzida a uma frase simples. Longe do palestrante espírita, do expositor espírita, transmitir, principalmente para um público de assistido numa casa espírita, ideias complexas, né? Querer transmitir ideias mais técnicas. Isso, normalmente, a gente o faz em aulas àquelas pessoas que interessadas em aprofundar os seus conhecimentos evangélicos e doutrinários, onde aí sim nós expomos ideias de maior complexidade, fazendo com que haja uma interação dos alunos, surgindo dúvidas, pontos de vista, discutindo-se aquele assunto e aquela complexidade, mas sempre embasados na doutrina e no Evangelho, ok? Esta é a forma de se proceder. Numa palestra ao público em geral, as pessoas que frequentam uma casa espírita, elas vão atrás de um apoio, de consolo, de serem abraçadas, de serem consoladas.
Esta é a busca delas. Elas não vão lá para fazer elaborações mentais complexas. Elas vão lá para eliminar os seus sofreres, as suas dores, ok? Ou amenizá-las. A objetividade. O expositor deve adaptar-se e atender às reais necessidades da plateia. Evitar, conforme a circunstância, os assuntos doutrinários de entendimento difícil. A objetividade ou concisão envolve a capacidade de síntese e o controle da exposição. Isso é muito importante, como nós já vimos, né, na clareza de expressão. Ideias muito complexas não é para serem expostas a um público genérico, ok? Propriedade do vocábulo. A melhor maneira de enriquecer o vocábulo é aquela que se baseia na experiência, isto é, numa situação real, como a conversa, a leitura e a redação. Isso a gente consegue com o tempo, com a prática, com a experiência e principalmente com o estudo, né? Lembre-se dos ensinos da espiritualidade lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Ah, o expositor espírita tem a obrigação de se instruir o tempo todo. Condições espirituais ou naturais. A tranquilidade, a segurança e o senso de responsabilidade são fundamentais para uma boa exposição. A falta de um destes pontos pode causar inibição ou o surgimento de um branco, né? No meio de uma palestra, você começa a falar e depois não sabe dar continuidade. Há um caso contado pelo Divaldo Pereira Franco, né? Um excelente orador, um profundo conhecedor da doutrina e do Evangelho, onde ele tem um conto de que, certa feita, convidado a falar para um público sobre um tema que ele falou, nossa, isso aí já falei tantas vezes, não tem problema, né? E não se preocupou de fazer um reestudo daquele tema ou a obtenção de mais informações para transmitir ao seu público, né? E quando ele adentra ao recinto e começa a fazer a sua palestra, conta ele que logo atrás dele está a sua mentora, a Joana de Ângeles, e ele começando a falar, dá o branco. Aí ele diz, Joana, eu não preparei nada. Ela fala assim, eu também não. O Divaldo tem essas características, às vezes um pouco humorísticas, de certas situações que ele enfrentou, né? Mas depois, provavelmente, ele dá continuidade. Mas com isso ele quis dizer-nos, não se vai se dirigir a um público sem antes ter preparado o tema, mesmo que já tenhamos apresentado esse mesmo tema 70 vezes 7. Né? É muito comum alguns expositores, né? Ah, vou falar na casa espírita sobre perdão. É um tema, vamos dizer, mais do que explorado e divulgado dentro das casas espíritas, né? Então, alguns expositores acham que na hora a gente vem lá, o mentor vai nos trazer a ideia, eu já estou acostumado a falar desse tema, e dá o branco na hora. Não se vai falar em público sem se preparar qualquer que seja o assunto, por mais conhecido que ele seja. Uma leitura, uma preparação mental e, principalmente, uma prece dirigida ao próprio mentor e ao mentor da casa que vão nos auxiliar nesse momento. E para finalizarmos, uma observação ao pé da nossa apostila. Deve aquele que fala possuir um temperamento expansivo, para comunicar por meio da palavra as ideias e os fatos, manter o máximo a serenidade de espírito e o domínio sobre si mesmo, né? Evitar nervosismo e intranquilidades outras. Possuir sensibilidade apurada, ou seja, isso a gente desenvolve no trato da mediunidade. Não é obrigado, mas é aconselhável que um bom expositor espírita
trabalhe também dentro da casa espírita nas áreas mediúnicas, nas sessões mediúnicas. Isso faz com que ele desenvolva a sua sensibilidade de percepção dos mentores que estão ali para ajudar, não a ele, mas o público que lá acorreu para obter o consolo necessário. E o mentor da casa e o do expositor vão auxiliar o público através de nós, expositores, que somos instrumentos na mão deles. Nós, para que a nossa vaidade não seja exacerbada, nós temos que entender isso claramente. Nós não somos os expositores por excelência. Nós somos instrumentos de auxílio do plano espiritual para o público que nos ouve. Nós somos o meio, o intermediário. Como eu disse, é aconselhável, não obrigatório, que um bom expositor tenha a sua experiência mediúnica, trabalhando numa casa através das sessões de mediúnicas, ok? Possuir, então, a sensibilidade apurada que o faça capaz de perceber rapidamente o efeito das suas palavras no espírito dos ouvintes. Ter firmeza nas convicções e expô-las de modo veemente. Conhecer amplamente o assunto que vai tratar e ter suficiente cultura geral. É importante, além do conteúdo técnico, do conteúdo doutrinário, do conteúdo do evangelho, a nós obtermos a cultura geral, a atualidade das informações, que isso faz com que nós ampliemos a nossa capacidade de entendimento e compreensão das pessoas e a forma como nós nos expressamos para expor as ideias. Então, continuando aqui, conhecer amplamente o assunto que vai tratar e ter suficiente cultura geral para eventuais digressões ou para reforçar a sua exposição, possuir certo magnetismo pessoal e usar atenciosa amabilidade para os que o escutam. Amorosidade sempre. Né? Além de todas as técnicas, o fator amor é preponderante. Então, meus queridos, hoje nós demos a continuidade à nossa apostila, vamos entrar na parte, no próximo vídeo, a respeito das técnicas de estudo, de preparação de temas, tá? Para depois adentrar, eu acho que ainda vai, na nossa apostila, eu acredito que vai ainda mais uns 2 vídeos de cerca de 30 minutos como este, e depois nós vamos falar dos conteúdos. Os conteúdos são basicamente as obras de Kardec, as obras complementares mediúnicas de espíritos afins à doutrina espírita, tá? E também de conteúdos de teoria de conhecimento de atualidade geral, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, um abraço a todos.